E a necessidade? De onde vem a necessidade pela complexidade? A necessidade pela complexidade, ela vem a partir da redescoberta de sua importância e das crises que a gente está enfrentando hoje. A redescoberta da complexidade, eu trouxe aqui alguns exemplos, a gente vai ver que ela está espalhada em diversos aspectos e em diversas frentes. Eu trouxe aqui apenas alguns para poder demonstrar. Na Harvard Business Review, pare de pensar demais em grandes decisões. A gente vai ver o quanto esse entendimento sobre a complexidade leva a gente a entender o processo decisório de forma muito mais ágil e dinâmica. Vamos entender também como compreender a importância do caos para descrever a realidade. Isso está aqui muito bem traduzido na MIT Sloan Review, na série que saiu de reportagens falando a chave para liderar em meio ao caos. Eles falam sobre a complexidade. O curso de Stakeholder Management da Cambridge. Relações, a gente precisa entender as relações, está muito ligado também a Stakeholder Capitalism, que é o capitalismo consciente, também pode ser entendido como capitalismo consciente. É uma dinâmica que a gente não pode mais se fechar e que a complexidade vem a enriquecer bastante o que a gente sabe sobre e precisa saber sobre esse conceito. E aqui um exemplo da Exame, pensamento complexo para a resolução de problemas e aprendizado contínuo e adaptabilidade. A gente vai entender como a complexidade ajuda a gente a resolver problemas de forma muito mais orgânica, de forma muito mais fluida, sem seguir tanta receita de bolo, sem procurar replicar método infalível. E entender como essa resolução de problemas conduz a um aprendizado contínuo. E quando a gente fala em crise, quais são as crises que a gente enfrenta? Nós temos crises sociais, ambientais, econômicas e institucionais. As crises sociais, acúmulo de riqueza e desigualdade. Isso está muito ligado à visão negativa que o capitalismo carrega, a visão ególatra dos negócios, que acumula riqueza em uma determinada ponta e ignora o ganho que a outra parte precisa ter, para se sentir inserida, correspondida e respeitada nessa relação. Isso tem um componente moral muito forte e a gente vai explorar bastante. Então, se você não tem muito contato com a filosofia ou com a espiritualidade, a gente vai ver que esse componente moral bebe muito dessa fonte e que isso está sendo hoje impregnado de forma muito enfática dentro dos negócios, dentro da gestão. As crises ambientais, destruição e caos climático, que tem também seu componente moral, porque a destruição e o caos climático nada mais é do que um reflexo das nossas ações. Então a gente precisa repensar o comportamento, a gente precisa pensar de forma autocrítica a forma com que age nas coisas mais simples para poder causar um impacto positivo na questão ambiental e não esperar só que grandes ações ou que o governo ou o Estado tome alguma decisão. Isso também parte muito da gente. As crises econômicas, necessidade de ruptura do modelo atual. O que isso nos revela? Isso nos revela que a visão ególatra do capitalismo, que hoje é o que pauta a grande parte das relações de mercado, está sofrendo uma transformação muito grande. Então a gente vai falar e explorar bastante sobre a ideia do capitalismo consciente. Talvez não de forma direta, já que o foco é explorar a complexidade, mas a gente vai ver como a complexidade influencia e está muito inserida dentro da ideia do capitalismo consciente. As crises institucionais, o que isso quer dizer?
falta de confiança nos governos e nas empresas, que também tem um componente moral. Em pesquisas realizadas por diversos órgãos, entre eles o próprio Fórum Econômico de Davos, mostra que as instituições que menos têm a confiabilidade das pessoas são justamente as organizações financeiras, as organizações de Estado e as organizações de marketing, ganhando disparado as organizações médicas, as não governamentais e as de caridade. A relação direta já está aqui explícita. Quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente age de forma moral, mais a gente atrai confiança, mais a gente gera confiança, mais a gente gera engajamento. Por isso, todas essas crises aqui pontuadas, elas têm um componente moral que a gente vai explorar. E o que toda crise traz? Toda crise traz uma necessidade de mudança. Se algo é percebido como uma crise, automaticamente a gente entende que algo precisa ser mudado. Porque se está tudo bem, se está tudo tranquilo, não há necessidade de mudar. Se há necessidade de mudar, então algo precisa ser feito. Parece um pouco óbvio, mas isso mexe e pede a ruptura do status quo. O que esse status quo me diz? Status quo me diz que eu preciso mudar o padrão do que está sendo feito. Preciso mudar a visão do que hoje é encarado como normal. Quando eu faço isso, quando eu mudo o status quo, eu entro num certo período de caos. Se eu trabalho ou tenho ou mantenho uma visão linear de normalidade, eu não estou enxergando que algo precisa ser mudado, o status quo ele pode ser considerado como uma linha reta. Mas se algo perturba essa normalidade e precisa ser mudado, eu entro num período de caos, porque eu rompi com a normalidade das coisas, eu saí do padrão, eu quebrei essa linha reta linear de normalidade em busca de um novo padrão. E até que esse novo padrão se estabeleça, eu fico um pouco perdido, eu me sinto um pouco desorientado, porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu estou tentando aprender algo novo, eu estou tentando me adaptar a uma situação diferente. E é justamente o que o período de caos revela. Ele precisa de muito senso de adaptação e um foco muito grande na aprendizagem. E aqui eu deixo uma provocação. Ordem e progresso caminham juntos? Eu não vou dar essa resposta agora, mas ela vai ficar como pensamento, como provocação. Qualquer alusão à nossa bandeira não é mera coincidência, foi provocativo. E qual é a causa? Existe uma causa? Existe o pensamento linear e o pensamento complexo. O que isso tem a ver com crise? O pensamento linear, ele foca no micro. O pensamento complexo, ele foca no macro. O foco no micro me leva a buscar soluções isoladas. E o foco no macro me leva a compreender relações de influência. Então, se eu penso de forma linear, eu vou procurar na parte, eu vou procurar no micro, eu vou procurar a causa raiz de um determinado problema, de uma determinada situação, de uma determinada crise. E a solução que eu venha a imaginar, que eu venha a desenvolver, ela vai ser uma solução isolada, porque ela vai atuar somente em uma parte. Quando eu começo a pensar de forma complexa no macro, nas relações, no todo, eu preciso pensar em soluções que elas tenham um poder de influência e de impacto muito grande.
Não necessariamente, quando a gente fala em uma solução grande, uma solução complexa, a gente está falando de uma solução complicada, mas sim de uma solução que ela tenha um impacto em rede. E o pensamento complexo ensina a gente. Então, há até técnicas, há ferramentas e há metodologias que a gente pode utilizar para buscar esse tipo de solução. Entenda que eu não estou dizendo que solução isolada não deva existir. Apenas o contexto muda. Se eu passo a enxergar a crise ou o problema como um problema contextual, eu tenho que pensar em uma solução contextual. Deixa para pensar de forma isolada ou achar uma solução pontual quando eu estiver trabalhando, por exemplo, com uma máquina, com um ambiente fechado, controlado e completamente estável.